do Senhor, queridos irmãos, prezados professores e alunos, estamos novamente aqui diante de vocês a partir dos estúdios da ADC TV, levando para você a pré-aula para a classe de jovens e sempre para nós vai ser um motivo de bastante alegria, satisfação no nosso coração, levar para você o conhecimento da palavra de Deus, essa palavra que liberta, que transforma e que dá ao homem uma nova dimensão de viver. É a palavra de Deus. E o tema da nossa lição de hoje já está em tela, a autenticidade e paciência. O texto do dia vai nos dizer: esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmos 40, versículo 1. A paciência e sabermos esperar em Deus é algo crucial para a nossa caminhada de fé nos tempos em que vivemos. Um tempo de imediatismo tão assustador que tem tentado afastar o povo de Deus, os servos de Deus, da presença do Senhor, com preocupações exageradas que sobrevêm às suas vidas para tentar ofuscar da sua mente, do seu coração e de tudo aquilo que Deus tem colocado dentro deles, da eternidade, do gozo de paz que nos está reservado. O inimigo de nossas almas tem tentado colocar perturbações e até loucuras em muitas mentes para tentar impedir o crescimento espiritual do servo de Deus e da serva de Deus. Mas nós iremos entender nessa lição de hoje, prezados jovens, prezados professores, que a paciência é algo importantíssimo para as nossas vidas, como já dizia o salmista Davi, aqui no Salmos 40 e no versículo 1. Devemos esperar com paciência no Senhor. Esperar com paciência no Senhor é saber que aquele que fez a promessa, aquele que está nos conduzindo sempre no seu caminho, ele vai realizar os seus feitos, as suas maravilhas em nossas vidas. A síntese diz: o crente deve ser paciente até a vinda do Senhor, quando seremos recompensados por Ele. Ou seja, a nossa caminhada de fé, tudo aquilo que sobrevém às nossas vidas enquanto estivermos aqui neste plano, nessa terra, nós precisaremos aguardar em Deus na sua vinda maravilhosa. E a vinda de Cristo para o servo de Deus é um motivo de regozijo, de paz e de alegria, e o contentamento espiritual vai ser necessário e virá através dessa esperança que está no nosso coração da vinda bendita de Jesus. Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele diz uma coisa interessante em João 16:33. Ele diz: olha, tenho-vos dito estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Então, todas as dificuldades, talvez as impaciências que sobrevêm à nossa mente, nós precisamos refletir e termos o equilíbrio necessário para colocarmos a nossa vida totalmente à disposição de Deus, e a impaciência sempre dá lugar à paciência, à calma, à tranquilidade e sabermos esperar em Deus, porque o nosso Deus, Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Como de costume, nós teremos 3 objetivos principais que iremos delimitar durante essa pré-aula de hoje, que já está em tela. A primeira é conscientizar dos males da impaciência, compreender os benefícios da paciência e mostrar as diferenças entre paciência e imediatismo. É isso que nós vemos hoje na atualidade. As pessoas querem as coisas para ontem, mas têm feito o mínimo para Deus, para que possam receber de Deus, ou talvez com seus esforços, receber algo de forma rápida. E nós entendemos que há um tempo necessário e oportuno para todas as coisas. Nós iremos aprender nesta lição de hoje que saber esperar é uma habilidade que Deus nos concede e que nos dá a partir do momento que nós colocamos a nossa vida em total dependência de Deus. A impaciência poderá ofuscar, a impaciência poderá tirar-nos as coisas que o Senhor tem projetado para as nossas vidas. Mas eu e você, querido jovem, querido professor e também prezado amigo que nos assiste a partir do nosso canal ADC Educacional, você que tem nos acompanhado também, você tem sido agraciado. Nós iremos entender que a paciência, ela será algo extraordinário nas nossas vidas quando nós conhecemos a quem estamos servindo.
O texto que nós estaremos estudando em sala, o embasamento que será feito, o texto em classe, é que está em tela já, é Tiago capítulo 5, do versículo 7 ao versículo de número 12, é o texto que nós iremos usar para embasar a lição de hoje e certamente nós iremos fazendo os pormenores aqui para você e certamente quando você estiver em sala de aula com os alunos, nossos queridos jovens, certamente eles terão esse aprendizado maravilhoso e certamente fortalecerão as suas vidas, porque nós sabemos que na mente de muitos jovens, é claro que estou falando para jovens aqui, tementes a Deus e que têm as suas vidas balizadas pela palavra de Deus e que tem um equilíbrio necessário em suas vidas, o mínimo de equilíbrio é necessário na vida sua, jovem. Então eu já fui jovem, sei como é ser jovem. Muitas e muitas coisas vêm à nossa mente, projetos e projetos vêm na nossa mente e começamos a pensar o que acontecerá no nosso futuro e talvez ao pensarmos demais nessas situações, acontece de vir impaciência na nossa mente, por queremos alcançar alguma coisa de uma forma mais rápida, mas há um processo, há um tempo necessário e acontecerão limites nas nossas vidas que o Senhor irá estabelecer e que nós precisaremos entender que há um tempo necessário para todas as coisas. A introdução nos diz assim: em um mundo cada vez mais acelerado e impaciente, a virtude da paciência se torna uma qualidade cada vez mais rara e valiosa. O texto de Tiago que estudaremos nesta lição nos desafia a adotar uma atitude de paciência, especialmente em tempos difíceis. Estudaremos a respeito dos males da impaciência, os benefícios da paciência e o contraste entre a paciência bíblica e o imediatismo da nossa sociedade. É isso, nós vemos uma sociedade altamente preocupada, assustadoramente preocupada, impaciente com situações que vêm à sua vida, ainda nem veio talvez em algumas situações, mas já estão preocupadas, ansiosas, estressadas diante das situações adversas que sobrevêm à sua vida e muitas delas não conhecem a Deus e outras também conhecem a Deus, mas eu e você, querido jovem, que conhecemos ao Senhor, nós precisamos entender que todas as coisas que sobrevirão às nossas vidas será com a permissividade de Deus. É Deus que vai dar sempre o veredito em nossas vidas, é Ele que vai nos dar a segurança e o equilíbrio necessário. Mas também é importante que eu e você estejamos atentos, com os nossos ouvidos atentos àquilo que o Senhor está nos falando. Nós precisamos, nos dias de hoje, ter o discernimento espiritual para que possamos alcançar de Deus as suas maravilhas, as suas bondades e principalmente a sua direção nas nossas vidas e mantermos uma vida equilibrada diante de um mundo tão conturbado, diante de uma sociedade tão alvoroçada que vivemos nos dias de hoje, preocupadas exageradamente com as coisas que ainda acontecerão. Ou seja, essa impaciência na vida destas pessoas não poderá chegar dentro da casa de Deus, na vida dos servos de Deus, porque nós temos a paz de Deus que excede todo entendimento e que tem guardado os nossos corações, é o que a palavra de Deus nos diz. O tópico primeiro diz, os males da impaciência. O subtópico 1, frustração e ansiedade. Tiago capítulo 5, versículo 7 nos adverte sobre a necessidade de sermos pacientes. Frequentemente a impaciência irá gerar frustração e ansiedade, levando às decisões precipitadas e ações impulsivas que podem ter consequências negativas. Quando nos tornamos impacientes, podemos reagir sem a devida reflexão, o que pode resultar em erros que poderiam ser evitados se tivéssemos exercitado a paciência. Muitas e muitas vezes nos deparamos com situações que vamos ver depois de ter passado aquela dificuldade. Se nós tivéssemos mantido a calma, a tranquilidade, a paciência, nós deveríamos ter tomado esse rumo e não tomamos, e aí tivemos um desfecho diferente da situação que esperamos e que temos esperado da nossa vida, por falta de um equilíbrio, de uma tranquilidade que nós precisamos ter ao longo da nossa vida, diante das circunstâncias, diante das intempéries da vida que vem sobre nós para tentar nos afastar da presença de Deus. Aí eu me recordo agora de um texto da palavra de Deus em Mateus capítulo 7,
do versículo 24 ao versículo 27, quando é retratada ali uma parábola acerca de duas casas. As casas eram iguais, mas as circunstâncias, as intempéries da vida que veio sobre aquelas duas casas também foram as mesmas. A diferença, você e eu que conhecemos esse texto da palavra de Deus, é que as duas casas tinham estruturas diferentes. Uma estava estruturada sobre a rocha e a outra estava estruturada sobre a areia. Aquela que estava estruturada sobre a rocha estava fortalecida, equilibrada, e nada poderia remover aquela casa daquela segurança da rocha que ela estava. Em contrapartida, a outra não tinha a mesma segurança. Sopraram os ventos, vieram os rios contra aquela casa de ímpeto e derrubou, porque ela não tinha estrutura. Nós, como servos de Deus, nós temos uma estrutura que é a palavra de Deus na nossa vida. Quando nós lemos a palavra de Deus e deixamos que essa palavra venha no nosso coração, na nossa vida, molde a nossa vida, dá a direção nas nossas vidas, e nós, como servos obedientes a Deus, iremos fazer a sua vontade, certamente a nossa casa estará edificada sobre essa rocha que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o próprio Jesus encarnado, é o Verbo de Deus que se fez homem entre nós. O subtópico 2 diz: relações deterioradas. A impaciência pode deteriorar os relacionamentos e que poderá trazer agravantes como falta de compreensão, conflitos, barreiras na comunicação e falta de empatia. A incapacidade de esperar ou de dar aos outros o tempo necessário para responder ou agir conforme sua capacidade pode gerar ressentimentos e distanciamentos emocional. É isso, uma pessoa impaciente é uma pessoa que tem a sua comunicação, de certa forma, prejudicada. E vai começar a prejudicar também o seu círculo de amizade. As pessoas que estão ao seu redor, o seu relacionamento interpessoal irá ser abalado. Ou seja, as pessoas não terão mais prazer de estar próximo a pessoas que são impacientes, que são teimosas e que talvez estão tão alvoroçadas que as pessoas não se sentem bem de estar próximo a estas pessoas. Esses relacionamentos começam a se desestruturar por conta de uma pessoa que não tem um equilíbrio necessário. O fruto do Espírito na vida dessa pessoa, como trazendo para ela essa temperança, esse domínio próprio em sua vida, começará a se afastar. Eu e você, como servo de Deus, nós precisamos, mesmo em situações que são difíceis que estamos enfrentando, talvez você jovem, talvez você professor e amigo, estejam enfrentando uma dificuldade imensa, algo assustador na sua vida que nunca aconteceu, mas o conselho que eu te dou agora, nesse momento, é que você mantenha o equilíbrio necessário. Peça a Deus a graça de Deus, peça ao Senhor essa resistência, essa base espiritual na sua vida, porque você irá passar por essa situação. É como o texto da palavra de Deus nos diz, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, há um tempo necessário para todas as coisas se findarem. Então, essa dificuldade, talvez, esses problemas que têm tornado você impaciente na sua vida, têm tirado a sua calma, têm tirado o seu equilíbrio, você precisa ter cautela que talvez esses problemas têm causado já problemas no seu ciclo de amizade. Talvez os seus relacionamentos dentro da sua casa, na sua escola, na faculdade, na sua vizinhança, com os seus colegas de trabalho, tem já causado um problema, tem te prejudicado. Então você precisa refletir como está a sua vida diante de Deus. O subtópico 3 diz: perda de fé e esperança. A impaciência também poderá minar nossa fé e esperança em Deus. Quando esperamos por resposta ou soluções imediatas e elas não vêm, podemos duvidar da fidelidade do plano do Senhor em nossas vidas. Ao contrário, a paciência nos ensina a confiar no tempo de Deus e no seu plano perfeito, renovando nossa esperança e fortalecendo a nossa fé. Essa impaciência, essa falta de paciência nas nossas vidas
vai causar esse problema. Até na nossa esperança em Cristo vai ser abalada. Até a nossa confiança em Deus de agir nas nossas vidas, nós já iremos ficar duvidosos se Deus está agindo ou não. Nós fazemos uma oração pela manhã e já queremos resolver, já queremos que tenha resolvido-se aquela situação já à tarde. Eu já quero ouvir Deus falando comigo à tarde. Não funciona desse jeito. As coisas no reino de Deus têm um tempo necessário, tem um tempo oportuno. Já aprendemos aqui em lições passadas que há o Kairos de Deus. Os gregos chamavam esse tempo eterno, esse tempo do soberano, como o Kairos de Deus. Ou seja, o Kairos, se você for ver e analisar esse conceito, um dos principais conceitos desse termo é tempo oportuno. Há um tempo oportuno, há um tempo necessário para que Deus fale conosco, resolva as nossas situações. Mas nós precisaremos estar confiantes em Deus, porque se assim não estivermos, nós iremos entrar em situações que não deveríamos estar. Nós precisamos, em qualquer circunstância da nossa vida, mantermos o equilíbrio. A esperança que nós temos em Deus é, como a palavra de Deus nos diz, a âncora da nossa alma. Essa âncora vai dar o equilíbrio necessário em nossas vidas, como a âncora no contexto normal, denotativo da palavra, vai dar o equilíbrio às grandes embarcações. Ou seja, a palavra de Deus é algo extraordinário. Essa âncora que é a nossa esperança em Deus, a nossa fé em aguardar em Deus, vai nos dar o equilíbrio necessário em nossas vidas. Nós precisaremos estar diante de Deus confiantes, de forma alguma duvidosos, porque nós, na presença de Deus, quando estamos realmente na presença do Senhor, teremos o equilíbrio necessário em nossas vidas e alcançaremos as dádivas e as bênçãos de Deus para as nossas vidas. O tópico seguinte diz, benefícios da paciência. O subtópico 1 vai falar, crescimento espiritual. Tiago 5,8 nos encoraja a ser pacientes e fortalecidos até a vinda do Senhor. A paciência nos ajuda a desenvolver um caráter robusto e uma fé inabalável. A prática da calma, da mansidão, é uma forma de disciplina espiritual que nos molda e nos prepara para enfrentar os desafios da vida com sabedoria e resiliência. Quanto mais temos a paciência em nossas vidas, quanto mais temos o equilíbrio necessário nas nossas vidas, mais alcançaremos de Deus a graça e a satisfação de termos o Senhor nas nossas vidas. O nosso crescimento espiritual, a solidez de fé e a esperança que nós temos em Cristo, isso irá trazer nas nossas vidas o equilíbrio necessário para sobressairmos qualquer dificuldade e qualquer situação adversa que sobrevenha às nossas vidas. Esse equilíbrio necessário, ele advirá nas nossas vidas quando nós confiamos plenamente em Deus em qualquer circunstância, em qualquer dificuldade que sobrevenha às nossas vidas. Essa espiritualidade, essa solidez de fé que eu e você, prezado jovem professor, precisamos ter, ela virá pela nossa confiança em Deus, com certeza isso acontecerá. O subtópico 2 diz, relacionamentos saudáveis. A prática da paciência promove relacionamentos mais saudáveis na demonstração do amor e respeito, criando um ambiente de compreensão mútua e apoio, fortalecendo laços interpessoais. A paciência também permite resolver conflitos de maneira mais eficaz, em vez de agirmos impulsivamente. Ela nos dá tempo para refletir, ouvir e responder de forma mais adequada. É isso. A paciência nas nossas vidas vai nos dar essa segurança de falar, de ouvir e de aguardar nas pessoas que estão ao nosso redor em falar. Esses relacionamentos se tornarão saudáveis, eles se tornarão saudáveis porque as pessoas sentirão em nós uma tranquilidade, uma paz. Talvez já aconteceu com você em algum momento de sua vida, jovem. Alguém dizer para você, eu sinto paz em estar perto de você. Eu sinto uma tranquilidade quando eu estou conversando contigo. Vem uma paz na minha vida quando eu estou conversando contigo, eu me sinto bem. Esses relacionamentos saudáveis, eles acontecerão porque nós estamos interiormente fortalecidos
e isso vai aflorar, e isso vai vir à tona na vida das pessoas, porque elas entenderão que mesmo, talvez elas nem conhecem as nossas vidas, não sabem também que passamos por dificuldades e por problemas, que isso é normal na vida de todo ser humano, mas elas não precisam saber do meu e do teu problema. As pessoas precisam ver em nós uma diferença. É isso que a sociedade precisa ver na igreja de Cristo nos dias de hoje. Essa diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus, que mesmo diante de situações adversas, manterão o equilíbrio necessário, terão uma vida de alegria e de paz, de um contentamento maravilhoso, mesmo diante das adversidades. Isso não poderá, na nossa vida, causar um embaraço. Se vem um problema, nós, como servo de Deus, a primeira coisa que iremos fazer é nos ajoelhar, é buscar a direção de Deus, é buscar a presença de Deus para confortar a nossa alma. Subtópico 3, paz interior. A paciência também traz paz interior. Quando aprendemos a esperar com tranquilidade e confiança, reduzimos o estresse e a ansiedade, experimentando uma sensação de calma e contentamento, independentemente da circunstância. É isso que eu acabara de dizer para vocês. Essa paz interior que vem em nós não é de nós mesmos. Nós não produzimos essa paz em nossas vidas. Essa paz é produzida pela presença do Espírito de Deus nas nossas vidas, que vai nos moldando, vai nos ensinando, vai trazendo à tona a nossa mente, aquilo que nós precisamos entender. E essa paz que vai vir nas nossas vidas, que vai exceder todo o entendimento, vai guardar a nossa vida. Vai guardar a nossa vida da ansiedade, das preocupações exageradas. É claro que nós, como seres humanos, nos preocupamos com algumas situações que ainda não foram resolvidas, mas quando as preocupações elas se sobressaem ao nosso equilíbrio espiritual, é um problema para as nossas vidas. Dentro dessa lição de hoje, sobre essa autenticidade, essa verdadeira, essa correta, e nós deveremos ter essa paciência diante de Deus, e isso é muito importante para os dias de hoje. Os dias de hoje estão muito assustadores e que levam as pessoas nos meios de comunicação, na internet, o YouTube ou outras redes sociais, levam as pessoas a buscarem de uma forma acelerada as coisas sem o devido processo diante de Deus. As coisas não funcionam no reino espiritual da mesma forma que acontece no reino físico. Eu saio daqui e vou chegar em um local, mas eu e você, quando conhecemos a Deus, nós entendemos que há um tempo necessário e oportuno para todas as coisas acontecerem em nossas vidas. Nós precisamos esperar. E isso vai fazer com que nós tenhamos maturidade espiritual e alcancemos de Deus esse equilíbrio que nós precisaremos todos os dias da nossa vida até a vinda do Senhor. Tópico seguinte, paciência versus imediatismo. Subtópico 1, a cultura do imediatismo. Vivemos em uma cultura que valoriza o imediatismo, onde tudo deve acontecer velozmente. Esse desejo constante por resultados instantâneos contrasta diretamente com a paciência bíblica, que nos chama a esperar o tempo de Deus. Tiago nos desafia a resistir a essa pressão cultural e cultivar a paciência como fruto do Espírito Santo. Quanto mais nós cultivamos, e a palavra cultivar no seu original é você produzir dia após dia, é você fazer algo com constância. A cultura de qualquer que seja a coisa, você precisa ter uma constância, você precisa fazer dia após dia e você vai se tornando um varão perfeito ou uma varoa perfeita a cada momento. Essa cultura e esse cultivar de Deus nas nossas vidas, principalmente no nosso equilíbrio espiritual, vai nos fazer entender que, fora a sociedade que tem de forma assustadora tentado colocar a goela abaixo em nós, que precisamos alcançar de forma rápida, veloz, nós precisamos entender que no tempo de Deus é o Senhor que vai nos dizer o tempo necessário de acontecer nas nossas vidas aquilo que nós precisamos. Então, esse contraste existente entre essa paciência bíblica que nós estamos apresentando para vocês agora e esse imediatismo da sociedade que vivemos hoje, nós precisaremos ser agentes de Deus, balizadores das pessoas que aí fora estão,
com as suas vidas aceleradas, preocupadas exageradamente, estressadas, ansiosas, nós, como servos de Deus e agentes de Deus nessa terra, nós precisamos implantar em suas vidas esse equilíbrio através da palavra de Deus. Subtópico 2, valor da espera. Tiago 5,7 usa a metáfora do agricultor que espera pacientemente pelo precioso fruto da terra. Este exemplo ilustra que a espera é valiosa e necessária para o crescimento e a frutificação, um conceito muitas vezes esquecido na pressa no mundo moderno. A palavra grega, traduzida por paciência, denota a capacidade de esperar tranquilamente. Que coisa difícil é nos dias de hoje, esperar tranquilamente. Se já é difícil esperar, nós vemos aqui no início da nossa pré-aula, em Salmos 40, versículo 1, quando o salmista diz: esperei com paciência no Senhor, Ele se virou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Imagina só esperar tranquilamente. Às vezes nós estamos numa fila em um banco, em uma casa lotérica, em qualquer que seja o outro local, para recebermos algo, e talvez já ficamos impacientes em esperar. A impaciência é algo que denota na vida de um ser humano a falta de confiança em Deus, quando se trata de servo de Deus. Quando aqueles que não têm ainda esse convívio espiritual que eu e você temos, eles vão ser mesmo bombardeados por essas impaciências da vida, porque não tem realmente uma segurança em suas vidas. Mas eu e você que conhecemos a palavra de Deus, olha, querido jovem, digo para você, vão vir na sua mente, na sua vida, ao longo de sua vida nessa terra, muitas preocupações. Mas eu quero dizer para você, todas as vezes que você estiver impaciente com qualquer situação, o conselho que eu te dou é que você mantenha a calma e o equilíbrio. Vá buscar Deus, vá orar, vá ler a palavra de Deus, ouça um bom hino, alimente a sua alma com esperança. E a palavra de Deus é uma palavra de esperança. É sabermos esperar com tranquilidade, por mais que seja difícil. É algo extremamente difícil, mas não é impossível. Nós temos a capacidade em Deus de esperar pelo Senhor. Ou seja, quando nós, eu disse aqui para você inicialmente, que quando nós esperamos pela vinda do Senhor Jesus, nesse tempo nós iremos nos fortalecer, iremos ter um contentamento espiritual em Deus, porque quando nós esperamos no Senhor e na sua vinda, nós começamos a desligar-nos aqui dessa terra e daquilo que possa nos aprisionar. Quando esperamos em Cristo, quando aguardamos em Deus e na vinda do Senhor Jesus, nós, no nosso cotidiano, nós iremos tirar de letra as situações adversas, porque a nossa mente está focada no principal, no melhor, que é na vinda de Jesus para as nossas vidas. Mas continuaremos a nossa vida nessa terra. Nós aqui não nos tornaremos ainda um anjo, que não precisamos comer, vestir, calçar, ter as necessidades normais que todo ser humano tem. Nós temos as necessidades normais. Mas o que eu quero dizer para você é que, quando nós conhecemos ao Senhor e sabemos da sua maravilhosa promessa de voltar para nos buscar, os problemas existentes aqui no nosso mundo, para nós, já não existirão mais. Porque a nossa vida é aguardar a vinda de Jesus. Quando o crente, o servo de Deus, já não tem mais esse prazer em esperar em Deus e na sua vinda, a sua vida está numa situação difícil. Perdão. Ele precisa imediatamente buscar a Deus. Ele precisa imediatamente ver como está a sua vida. Fazer um retrospecto de como está a sua vida, de como ele começou e de como ele está hoje. E ele analisar o que Deus já fez pela vida dele, os milagres, os benefícios que o Senhor já o entregou e tantas outras maravilhas que já foram recebidas da mão de Deus para a sua vida, para a minha vida. Todas as vezes que nós fizermos um retrocesso daquilo que Deus já fez na nossa vida e que Deus tem feito hoje, nós certamente não estaremos impacientes em esperar em Deus por uma outra causa que temos apresentado ao Senhor. Porque se o Senhor já fez, Ele tem feito, Ele continuará a fazer por nossas vidas aquilo que foge do nosso controle. O natural está na mão do homem,
Mas o sobrenatural é o Senhor que resolve por nossas vidas. Aquilo que é sobrenatural, você não terá condições de resolver. O natural você poderá resolver. Mas aquilo que foge do teu controle, é algo espiritual, é algo sobrenatural que só Deus pode resolver, é uma causa que só o Senhor pode resolver, eu preciso esperar em Deus. E esperar tranquilamente, porque é certa a vitória que o Senhor irá nos conceder. O subtópico 3 diz, testemunho de fé. Exercitar paciência em uma sociedade impaciente é um testemunho poderoso de fé. Demonstramos que confiamos no controle soberano de Deus e que estamos dispostos a esperar pelo seu tempo perfeito, mostrando ao mundo uma alternativa ao imediatismo. É isso que a sociedade precisa ver em nós. É aguardar, porque talvez muitas pessoas nos conheçam, sabem a nossa estrutura, sabem o nosso trabalho, conhecem a nossa vida de uma forma superficial. E às vezes, conhecendo de uma forma superficial a minha vida e a sua vida, eles começam a valorizar as nossas vidas, e, ou seja, até dar valores até negativos às nossas vidas, pelo pouco que eles conhecem. Mas eu e você, com esse nosso testemunho que nós temos de fé na presença de Deus, nós iremos mesmo diante de uma situação difícil, talvez de uma perda imensa que aconteça nas nossas vidas, ao longo da nossa existência, as pessoas irão ver, mas mesmo assim não perderemos o equilíbrio necessário diante de Deus. Você lembra da história de Jó? O que aconteceu com Jó? As perdas que Jó teve em sua vida? Será que nós teríamos a mesma estrutura que Jó teve? Eu acredito que teríamos, porque Jó era um homem também semelhante, as mesmas paixões, as mesmas vontades que eu e você, era um ser humano. A diferença é que Jó estava atentamente a ouvir a voz de Deus, era um homem íntegro e reto diante de Deus, e quem disse isso foi o próprio Deus para Satanás. Não foi Jó que disse, eu sou o reto, eu sou o íntegro, não, eu sou o perfeito. Não foi Jó que disse isso. Alguém irá dizer de nós aquilo que nós somos. Não precisa que eu e você comecemos a fazer e dar adjetivos a nós mesmos, da nossa bondade, daquilo que nós somos, daquilo que nós temos. Não, as pessoas verão. O nosso testemunho hoje fala mais do que as nossas palavras. Guarde isso no seu coração. O nosso testemunho, o nosso procedimento irá falar mais alto do que as nossas palavras. Principalmente nos dias de hoje. Principalmente nos dias de hoje. Em um tempo de muita comunicação, de muitas informações que são dadas hoje, eu e você precisamos manter a nossa vida diante de Deus e com o nosso testemunho cristão, onde quer que estejamos, na igreja, no trabalho, na faculdade, na escola, na vizinhança, dentro da nossa casa. O nosso testemunho começa inicialmente dentro da nossa casa, em seguida vai para a casa de Deus e assim vai para a sociedade. Todas as pessoas, elas precisam ver em nós uma diferença realmente, porque todos aqueles e aquelas que vieram até Jesus, eles tiveram as suas vidas modificadas e transformadas pelo poder do Evangelho de Jesus. Esse Evangelho é o poder transformador de Deus para todas as vidas. E nós temos a vida que temos hoje transformada, porque a misericórdia de Deus e a sua bondade, através da sua poderosa palavra que entrou nas nossas vidas, fez essa moldagem nas nossas vidas, e o nosso testemunho é um testemunho diferente daquilo que nós vivíamos antes de termos o conhecimento de Jesus. A conclusão dirá: o texto da carta de Tiago que estudamos nesta lição é um convite a cultivar a paciência, especialmente em tempos de dificuldade. A impaciência gera ansiedade e a deterioração dos relacionamentos, enquanto a paciência nos fortalece espiritualmente, promove relações saudáveis e traz paz interior. Vivendo em meio a uma sociedade imediatista, somos chamados a evidenciar nossa confiança em Deus, que possamos, com a ajuda de Deus, desenvolver essa virtude tão essencial, especialmente em um mundo que valoriza tanto o imediato. É isso. Então, essa é a palavra de Deus para os nossos corações nessa lição de hoje. Precisamos manter a paciência, precisamos esperar em Deus, e o imediatismo não terá poder nas nossas vidas, porque esse imediatismo causará
problemas e causa também prejuízos nas nossas vidas enquanto estivermos aqui. Mantemos sempre o equilíbrio e a confiança plena em Deus, porque certamente o Senhor fortalecerá a minha vida e a sua vida, querido jovem. Certamente Deus continuará a nos ajudar e estar conosco sempre em qualquer circunstância da nossa vida. Que Deus continue te abençoando ricamente e até a nossa próxima aula. O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br. Bem-vindo à ADC TV, o seu canal de edificação e esperança. Aqui você encontra louvores que alegram a alma, trazendo paz e renovação ao seu coração. Mensagens que inspiram a fé e iluminam o caminho da vida. Devocionais que transformam a sua espiritualidade, fortalecendo a sua conexão com Deus. E nossos podcasts edificantes, recheados de conteúdos que elevam a sua compreensão e fé. Não perca as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, com conteúdos em PPT e PDF gratuitos, disponíveis para download. Conteúdo exclusivo, feito para você que busca conhecimento e crescimento espiritual. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e faça parte dessa família de fé. Junte-se a nós e transforme sua vida. ADC TV, sempre com você.